os nomezinhos nós falamos, e o nome que merece um pouco mais de atenção é esse, ó. Vaporização, ela ajuda a lembrar, porque vai tornar vapor. Só que é importante que essa passagem de líquido para gasoso, ela pode ocorrer de 3 maneiras distintas. Até agora, pelo menos. Não quer dizer que na faculdade não vai haver outras possibilidades entre elas, tá bom? Evaporação é aquela que ocorre de maneira lenta e natural. A evaporação sempre ocorre abaixo da temperatura de ebulição. Então, no caso da água na pressão atmosférica, qual é a temperatura de ebulição? Então, sempre que a água está abaixo de 100, ela está passando do estado líquido para o gasoso. Só que bem lentamente. A prova disso é que se tu botar um copo d'água no cantinho da tua casa e esquecer ele por um mês, quando tu voltar lá, o potinho de água não vai estar até a boca, vai ter abaixado um pouco. Ferveu? De madrugada deve ter fervido. Por isso que a roupa seca no varal? Claro, então na verdade a gente tem que saber que na superfície da água, meus queridos, o tempo inteiro tem moléculas de água mais agitadinhas que vão passando para o estado gasoso, só que numa taxa bem lenta. O nome desse processo é evaporação. Só que se tu eleva a temperatura até 100, aí começa várias ao mesmo tempo, né? E não é mais lento, é rápido. Um monte de moléculas passando para o estado gasoso. Se tu esquecer a panela no fogo, logo vai acabar a água. Concorda comigo? Porque a ebulição é muito mais rápida que a evaporação. Beleza? Não te esquece que no teu corpo está ocorrendo evaporação o tempo inteiro. Cada poro teu, se tu pudesse analisar, era uma chaminé soltando vapor. Dá para filmar isso. Tu filma o poro, é uma chaminézinha, cara. É uma mini chaminé soltando vapor o tempo inteiro. Cada poro da tua pele. Bem legal saber disso. Bom, e o último processo de passagem do líquido para o gasoso chama-se... É a passagem instantânea do líquido para o gasoso. Fritou o ovo, pegou a frigideira e... né? A frigideira está lá a seus 200 e poucos graus. Vem a água da torneira a 20 graus. Ela não vai primeiro esquentar sem e depois evaporar, né? Ou entrar em ebulição. Vai ser na hora. A água a 20 graus, encostou na superfície superaquecida. Na hora. O nome daquilo? Calefação. Lenta, rápida e instantânea. Beleza? Natural, forçada e forçada. Se o professor não pode ocorrer ebulição na natureza, pode. Os geysers lá, ó, né, tem a água bate lá na lava interna e sai fervendo lá, não é isso? E outra, calefação. Tem calefação na natureza, a mesma coisa, um vulcão entra em erupção, vai a lava e atinge a água. Na hora que encostar na água, né, vai ter um pouquinho de calefação ali na hora. Mas, via de regra, essa ocorre o tempo inteiro na natureza e essas duas geralmente são provocadas pelo homem, não é que não possa existir, certo? Bom, que história é essa de sobrefusão e regelo? Sobrefusão é aquela velha história do pai vai tomar cerveja, pede para te buscar cerveja no congelador que já está lá trincando. E aí o cara vai lá todo feliz, tá trincando. Isso, abre, mas pode, o certo é botar a mão no meio. A galera não sabe, a galera acha que tem que pegar pelo gargalo, isso é viagem. O certo, se tu não quer que ela congele, é tu abraçar ela, é botar um sovaco se possível, certo? A galera que não entende aí acaba às vezes se bobeando nisso. Então olha só, a água que está dentro da garrafa, ela já baixou de zero. Ela já baixou de zero, já era para ter, só que falta alguém falar, vamos galerinha, vamos, acorda. Ela já tem energia suficiente para congelar, só que ainda não disparou a reação. Às vezes uma reação na natureza é disparada por uma vibração. Então as moléculas já estão querendo se agarrar para congelar. Elas já estão abaixo de zero. Só que ainda, como estava tudo bem paradinho lá dentro da geladeira, elas ainda não se tocaram. Então quando tu abre, quando tu pega a garrafa e faz ela vibrar, ou bate no cantinho do freezer, ou apoiou na mesa, dá aquela batidinha, naquela hora as moléculas, opa, estamos congeladas já. E congela de uma vez, você pode até estourar a garrafa na tua mão. Então, por que eu recomendo quando tu vai pegar a cerveja trincando, por que tu deve abraçar ela, deve segurar ela com a mão toda? Porque ao segurar com a mão toda dá uma esquentadinha. E aí na hora que tu for abrir, já vai estar numa temperatura que não vai ter aquele congelamento repentino. Beleza? Por isso que vale, pode se pegar ela toda, não tem problema. A ideia de pegar no gargalo é para não esquentar. Beleza? E nesse caso tu precisaria dar uma esquentadinha para ela não congelar. Até porque quando tu abre a pressão diminui, concorda comigo? E aí tu vai entender agora com continuação da aula por que ela congela quando tu abre. Diferente, hein? Deu uma batidinha, congelou. É um fenômeno. Abriu e congelou. É outro fenômeno totalmente diferente. Importante também distinguir isso. Beleza? Então o que é sobrefusão? É quando o líquido já está abaixo da temperatura de
convecção das moléculas. Então olha que legal, imagina que eu pego um aquário e boto numa geladeira que não tem vibração nenhuma, moderníssima, não faz nem barulho a geladeira. Aí tu botou esse aquário bem paradinho lá e a temperatura do aquário foi a -3. Mas tu olha para o aquário, quando tu abre o freezer, continua no estado líquido. Que loucura, isso é possível? Sim, como é o nome desse fenômeno? A temperatura já está abaixo da temperatura de fusão, mas ela continua líquida. Só de tu fazer assim, ó, um peteleco no aquário, plim, ele inteiro congela na hora. Então, é bonito de ver, provavelmente vai quebrar o vidro. Como é que é? A substância tem que ser homogênea? A cerveja, podemos dizer, ó, a cerveja é homogênea ou pura? Entendeu? Esse que é o detalhe, mas não precisa nem ser puro, eu diria. E nem homogêneo, não tem obrigatoriedade. Não tem obrigatoriedade de ser homogêneo ou puro. Eu acredito que não. Tá? Mais fácil, com certeza. Peteleco, só tocar não, tem que dar uma vibração. É a vibração que dispara o congelamento. Pode estar aberto. Também vai congelar. Ou seja, o que precisa é as moléculas serem mexidas. Então se tu colocar um palitinho na água líquida, na hora que o palitinho entrar na água, tu congela. E é muito rápido esse congelamento. Sim, exatamente, a natureza é conservativa. Se tu congela, na hora de congelar a densidade diminui, quer dizer que o gelo se expande, o espaço entre as moléculas cresce. Depois que derrete, esse espaço vai ser reocupado, volta a ter a mesma densidade anterior. Esse negócio de que a vodka não congela, isso aí... O álcool ele congela, se eu não me engano, a -76 graus Celsius. Como vodka é praticamente álcool, então bota lá no freezer a -20, tu tira a vodka, ela sai escorrendo, licorosa, mas não congela porque ela tem álcool. E o álcool só congela a -76. Sabe quando é que eu descobri isso? Eu, quando era novo, eu pensei, pô, eu vou inventar picolé de caipirinha. Vou ganhar dinheiro, picolé de caipirinha. Tinha uns 12, 13 anos. E aí eu fui em casa fazer a experiência, né? Fiz umas caipirinhas, meu pai sempre tomou caipirinha, fiz uma caipirinha, joguei na forminha de gelo. 5 dias depois, a porcaria da caipira estava líquida. Tinha uma camadinha de gelo em cima e embaixo líquida. Aí, que merda é essa? Aí eu fui dar uma procurada e descobri que o álcool congela a 76 graus negativos. Ferrou. Cancelamos com o picolé de caipirinha. Tem uma temperatura limite para congelar. Como é que é? Tem uma temperatura limite para continuar líquida? Cada substância tem a sua temperatura limite para continuar líquida. Beleza? Cada substância vai ter a sua temperatura. Pessoal, para mim o mais legal dessa história toda ainda é esse aqui, ó. O regelo. Regelo é legal pelo seguinte. Essa ainda estou para fazer numa feira de ciência aqui ainda no colégio. É bem legal. Imagine que eu vou lá numa loja numa peixaria e compro um blocão de gelo. Blocão de gelo, tá aqui. Aí eu vou pegar esse gelo, ele vai chegar lá bem geladão, né? Sei lá, -15. Chego aqui, boto entre duas mesas, apoio aqui. Um apoio aqui e outro apoio ali. E nesse bloco de gelo eu vou pegar um fio, tipo um fio de nylon ou um fio metálico bem fininho, e vou pendurar pezinhos aqui e lá atrás. Beleza? Tu concorda que esse fio bem fino, com pesos pendurados nas extremidades, vai pressionar o gelo? Sim. Né? Se tivesse na tua pele poderia até machucar, né? Dependendo da espessura do fio e dos pesos. O que nós vamos mostrar agora no diagrama de fases é que embaixo desse gelo, embaixo desse fio, o gelo que está sendo pressionado vai derreter devido à pressão. Mas ele vai derreter não é porque ele ficou acima de zero, é porque ele foi espremido. O gelo derrete quando espremido. Olha que loucura. E aí, à medida que ele for descendo, a água que sobe para o fio já não está mais pressurizada, concorda comigo? O fio vai mergulhar na água que foi, no gelo que foi liquefeito. E aí essa água vai subir para cima do fiozinho. Essa água que subiu para cima do fio, ela continua abaixo de zero. E a pressão sobre ela passou, né? Porque o fio mergulhou nela. Então ela volta a congelar. No final do dia, a barra ainda vai estar em pé sobre as mesas e o fio vai ter caído, sem cortar a barra. O fio vai ter atravessado a barra de gelo e a barra de gelo não vai estar partida. Mostrando que quando eu pressiono o gelo, ele derrete.
e aí o fio afunda nessa água, e aí a água vai para cima e como a pressão voltou a ser anormal, volta a congelar. E é só por isso que dá para patinar no gelo. Mentira, não dá para patinar no gelo. Patinar no gelo é impossível. Os patinadores sempre patinam na água, só que tu não enxerga. Então o gelo não escorrega. Quem escorrega é a água. O patinador pega a lâmina do patins e ao pisar no gelo aumenta e lá embaixo do patins não tem mais gelo, tem um filamento de... Aí desliza que é uma beleza. Então patinação no gelo não existe. O que existe é patinação na água, só que ele não percebe. Beleza? Legal essa ideia, né? Certo? E quando tu vê o patinador passando, tu vê a água voltando a ser regelo. É ou não é justo? Era gelo, tu espremeu, ficou líquido, tirou a pressão, voltou a ser gelo, regelo. O nome é justo, o nome é justo. Legal, ó. Por que se jogar sal em cima do gelo ele derrete? Essa ideia é muito melhor explicada pela química. A presença do sal, não se esqueçam que sal em água ocorre a dissociação iônica, que é diferente de ionização. Já chegaram nessa parte? Tá? Pois é, na hora que vocês forem ver isso, vocês vão ver que a molécula de água ela fica uma região dela abraçada pelo Na positivo e a outra região abraçada pelo OH negativo. Como nessa hora tu vai isolar cada molécula de água uma da outra, envolta em cátions e ânions, essas moléculas vão ter dificuldade de desligar. Por isso que fica mais fácil de derreter. Então a gente joga sal às vezes, né? Os Estados Unidos ele gasta milhões de dólares anualmente no inverno para jogar sal nas ruas, porque aí a água só vai congelar a muito abaixo de zero. E aí não forma gelo e aí os carros não saem batendo, né? Porque imagina, tá com o teu carro, pressurizou o gelo, o que aconteceu? Virou água, e vira esqui, né, cara? Vira patinação no gelo com o carro. Imagina o desastre. Tu com um carro querendo, né? Inclusive os suecos são os melhores motoristas do mundo, vocês sabiam? Como? Os suecos. Para tu tirar a licença de carro na Suécia, meu querido, o cara tem que ser quase um piloto de rally, porque é muito gelo na Suécia, né? Então os caras aprendem a dirigir no gelo, a consertar o carro na curva, a uma série de detalhes. O cara tem que fazer horas e horas de treinamento, e alguns nem conseguem tirar, de tão difícil que é o teste. Porra, brincadeira, os suecos não são fracos, não. Vai lá.